Abra aí a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, verso de número 6 e 7. Filipenses 4, verso de número 6 e 7. Estamos aí, pelo que eu posso ver aqui, estamos com muitos irmãos nos acompanhando, nossos companheiros de caminho, irmãos em Cristo, família, está aqui com a gente, minha família, família de Cíntia, nos acompanhando. E a minha oração é para que esse momento seja um momento que você possa desfrutar da doce presença do Senhor por meio da sua palavra. A palavra de Deus ela é poderosa, ela é eficaz, ela nos transforma. Amém? Filipenses 4, verso de número 6 e 7 diz o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas orações ou petições declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Jesus. Amém? Então esse é o texto base dessa mensagem nessa noite. Amados, nós estamos aí nesse período, esses dias, nós temos bombardeados por notícias e nós estamos com tempo, tempo de sobra agora, e nós acabamos absorvendo muitas coisas. A grande maioria dessas notícias são más notícias. Nós temos, são pouquíssimas as boas notícias no passado. E juntando as más notícias que têm chegado a nós todo tempo, todo instante, nós estamos somando a essas más notícias, nós estamos num período de reclusão, onde a nossa rotina mudou, onde a preocupação econômica está amedrontando muita gente, o mundo está em alerta, o nosso país está em alerta, isso é um fato. Isso tudo cria um clima de incertezas e acaba gerando no nosso coração uma ansiedade, gera ansiedade. Todo esse clima do dia a dia, elas acabam gerando em nós uma ansiedade. E a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: como que nós vamos poder enfrentar tudo isso? Como nós vamos conseguir superar essas incertezas? Como nós podemos ter otimismo desse quadro que se desenha? Como nós podemos ter paz em meio a tantas preocupações? E é exatamente, irmãos, as respostas a essas perguntas que o texto nos responde, traz as respostas a essas perguntas. Eu não sei aí diante de todos esses problemas. Talvez você está em dias de uma inquietude, talvez uma inquietude turbulenta no seu coração. Talvez a sua paciência tenha se esgotado com facilidade nesses dias. Qualquer coisa é motivo para tirar você, para tirar a sua paz, para perder a paciência. E eu tenho ouvido de alguns especialistas que isso é comum a quem está debaixo de uma pressão como nós estamos vivendo.
Então, tem muita gente hoje que está preocupada, está sem paciência, está sem paz. Pessoas têm sido dias de fazer e refazer cálculos por conta do medo das coisas não fecharem. Outros estão apavorados e com medo da aproximação de outras pessoas. Não sei se você, nesses dias, precisou, por exemplo, ir ao mercado comprar algo que está faltando aí na sua casa. Eu tive que ir. E o sentimento de um pavor, né? Não que vamos fazer a seriedade no momento, não é isso, mas nós percebemos que um pavor tem tomado aproximação nenhuma mesmo, que é distância. Então, muitos estão com medo, com pavor da aproximação de pessoas, estão preocupados com a saúde da família. Alguns até estão numa espécie de neurose, onde quando alguém espirra, a pessoa sai correndo de perto. Quando alguém em casa tosse, já fica todo mundo em alerta. Meu Deus, será que o vírus chegou aqui? Será que eu estou doente? E o fato, irmãos, é que realmente os dias são preocupantes. Mas nós podemos enfrentar tudo isso, superar essas incertezas. Nós podemos ter otimismo e paz nesses dias difíceis. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos. No verso 6, Paulo trata da ansiedade. Você sabia que a ansiedade tem sido considerada a maior doença do nosso século? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas exatamente da ansiedade. Estão doentes por conta da ansiedade. E a ansiedade, irmãos, ela atinge crianças e adultos. Ela atinge pessoas de alto grau de instrução sem instrução. Ela atinge pessoas religiosas e pessoas que não creem em Deus, ateus. Ela atinge todos. A ansiedade, irmãos, é um pensamento errado. A ansiedade é um sentimento das circunstâncias, a respeito das pessoas, a respeito das coisas. Se numa circunstância normal a ansiedade tem atingido tantas pessoas, imagine nos dias em que nós estamos vivendo, com tantas más notícias, calamidade ao redor. Então, se hoje, se no passado, antes de abater essa crise já havia tantas pessoas vivendo debaixo da ansiedade, imagine diante desse pessimismo, desse medo que está pairando sobre nós. Eu não estou dizendo aqui, de modo nenhum, que nós devemos subestimar o problema, de dar de ombros e falar, não, isso aí não é nada não, isso é bobagem, que nada, está tudo bem. Nós não devemos, e não estou dizendo que nós devemos subestimar o problema. Podemos também superestimar o problema, fazer desse problema algo intransponível, como se isso em uma semana fosse dizimar toda a população desse planeta. Nós não podemos agir assim, deixando que a ansiedade tome conta do nosso coração, deixando que a neurose tome exagerada tome conta de nós. O olhar bíblico nos indica que a ansiedade é falta de confiança na proteção e cuidado de Deus. Então, quando nós deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, quando isso começa a trazer problemas sobre nós, isso indica que a confiança em Deus está que nós não estamos confiando plenamente no Senhor. Amados, são várias as causas da ansiedade, e eu gostaria de listar com os irmãos aqui algumas. Gostaria de listar com os irmãos algumas causas da sociedade. A primeira causa da ansiedade. A primeira causa da ansiedade e a responsável
por todas as demais, é exatamente o fato de olhar apenas para os problemas em vez de... O contexto ao qual a carta é escrito, ele envolve perseguição. Esse é o contexto da igreja de Filipos. Um contexto onde a perseguição estava pairando, onde o perigo de cultuar, de ser cristão, de professar a fé em Cristo, era algo evidente, era algo real. Os cristãos de Filipos não estão vivendo num paraíso. Eles não estão vivendo num contexto de liberdade religiosa. A perseguição está assolando a igreja. Aquela igreja está cercada por perigos, por problemas. A sociedade ali de Filipos, ela tenta constranger a fé daqueles irmãos, a caminhada cristã daqueles irmãos. O próprio Paulo envia essa carta de uma prisão. Paulo também não está num retiro de férias, ano sabático, onde a carta e diz: não fiquem ansiosos. Num contexto onde tudo está bem, Paulo escreve isso de uma prisão, encarcerado. Paulo está aguardando aqui o seu martírio e ele envia essa carta àquela igreja. Esse era o contexto. Foi nesse contexto que Deus usou a pena do apóstolo para escrever e para dizer àquela igreja ali em Filipos e para dizer a nós, a igreja de Jesus, para as pessoas do nosso tempo, ansiosos por motivo algum. Irmãos, quando nós olhamos para as circunstâncias e miramos apenas nos perigos à nossa volta, quando nós focamos a nossa atenção apenas nisso, quando nós gastamos toda a nossa energia, toda a nossa força, os problemas ao nosso redor, em vez de nós olharmos para Deus que governa a circunstância, certamente ficaremos ansiosos, ficaremos por demasia preocupados, abatidos, pesarosos, tristes. Focando nisso, nós vamos perder a paciência, nós vamos perder o sono, nós vamos perder a saúde. Então, o primeiro passo para fugir da ansiedade é tirar os nossos olhos das circunstâncias e colocar os nossos olhos naquele que tudo governa. Ele tudo governa. Ele é o Senhor da história. Nada foge do controle dele. Então, tire os olhos desse momento e coloque os seus olhos em Deus. Irmãos, Deus não perdeu o controle. Deus não foi pego de surpresa. Ele é o Criador e Ele continua sendo o Senhor da história. A segunda causa, irmãos, de muitos casos de ansiedade são os relacionamentos quebrados. Muita gente vive ansioso por conta dos relacionamentos quebrados que coleciona. Relacionamentos em trazem mais sofrimento que as circunstâncias ao redor, sabia disso? Não são poucas as pessoas imersas na ansiedade. E estão imersas na ansiedade por conta das tantas crises nos relacionamentos, colecionam crises relacionais. Famílias, pessoas, por exemplo, onde o ambiente familiar traz a elas peso, angústia, amargura. O ambiente profissional mina a paz, rouba o prazer. Quantas pessoas estão feridas, prisioneiros da amargura, porque foram decepcionados e não conseguem perdoar essas decepções. Amargam um rancor, amargam uma quebra de relacionamento.
Quantas pessoas, por exemplo, quando chega o horário de voltar para casa, começam a se angustiar porque irão voltar para casa, porque há problemas lá, relacionamentos quebrados. Pessoas que quando chega o relógio desperta para o horário, se angustiam, ficam pesarosas, porque estão com problemas relacionados naquele ambiente, relacionamentos quebrados. Então é necessário, irmãos, entender que nós desapontamos as pessoas. E entender que as pessoas nos desapontam. Nós não podemos fazer isso num cavalo de batalha na nossa vida, amargar isso e manter isso e alimentar isso e sermos incapazes de sair dessa lama terrível que é a quebra dos relacionamentos. Nós precisamos aprender a lidar com isso, e é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia aponta para nós. Precisamos lidar com isso, precisamos exercitar em Cristo de perdoar o nosso próximo. No Evangelho de Mateus nós temos um exemplo a respeito disso. Pedro olha para Jesus e pergunta: Mestre, devemos perdoar quem nos ofende quantas vezes? 7? Pedro faz uma pergunta e já dá uma sugestão de uma resposta, né? É só 7 vezes, Senhor? E Jesus responde: não, Pedro, eu te digo que não é apenas 7, mas 70 vezes 7. É só a gente fazer a conta, simples. Jesus disse que nós deveríamos perdoar 490 vezes a mesma pessoa. Amados, nós temos aqui nessas palavras de Jesus, nessa resposta de Jesus, nós temos uma indicação da impossibilidade de não perdoar. É impossível para nós não perdoar. Nós fomos chamados para perdoar. É impossível para nós nutrir sentimentos de rancor, de ódio. Nós fomos chamados para perdoar, para viver em paz. Se a ansiedade tem destruído você, se a sua alma está ferida por conta dos relacionamentos quebrados ao seu redor, se lhe dá angústia voltar no dia de trabalho, no dia seguinte ao local de trabalho, se lhe dá angústia voltar à escola que você frequenta, se lhe dá angústia voltar para casa depois de um dia de trabalho, se livre dessa angústia, perdoe. O caminho para essa liberdade é o perdão. Restaure os relacionamentos que estão quebrados. Talvez você diga assim: mas eu não consigo isso. Em Cristo você pode isso. Em Cristo você pode. Amados, a terceira causa da ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Talvez nós somos, acredito, talvez não, acho que de fato somos, a geração mais consumista de todos os tempos. Tem muita gente entrando em parafuso nesses dias. É preocupante? É preocupante. Vivemos um momento difícil? Vivemos sim um momento difícil. Mas o exagero em relação a isso é maléfico, é danoso, é terrível. Irmãos, quando nós exageramos na preocupação com as coisas materiais, nós sofremos. Quem só se preocupa com coisas materiais vive inquieto, vive sem sossego, vive preocupado. Normalmente o foco de quem se preocupa de forma demasiada com as coisas materiais é só o dinheiro, é só as coisas, é só o ter, é só o possuir. O diálogo dessa pessoa é sobre isso. As metas dessa pessoa é sobre isso. Tudo é voltado a ter. Os que colocam, irmãos, a sua confiança no dinheiro, nas coisas materiais, em vez de colocá-las em Deus, vão descobrir que a ansiedade e não a segurança é sua companheira, porque viverão ansiosas. O amor às coisas, o desejo em possuir, a preocupação em demasia com o dinheiro gera uma ansiedade, gera um desgaste.
em momentos como que nós estamos vivendo, onde de fato teremos pela frente dias difíceis econômicos, para isso é a morte. É uma preocupação terrível, é um desgosto, é uma tristeza que abate. Vamos até aqui, nessa noite, por meio desse texto, que em vez de nós focarmos nos problemas, nós precisamos manter o nosso foco em Deus. Então não foque nos problemas. Nós temos notícias ruins demais. Pare um pouco. Em vez de você ficar falando vídeos de terror, de preocupação, leia a palavra, leia um bom livro, coloque uma canção de louvor, vai assistir um filme que edifica a sua alma, tira o foco disso. Coloca o foco em Deus. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que nós aprendemos é que em vez de perdão, em vez de nutrir rancor, perdoe, conserte os relacionamentos. Para consertar, talvez você não pode sair para a casa de alguém conhecido por conta da reclusão que nós estamos vivendo, mas mande uma mensagem, peça perdão, restaure os seus relacionamentos. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Em momento algum, com crise de saúde ou sem crise de saúde, a gente não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos reserva. Eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Nós não sabemos. Nós não temos a próximo que vai ter seu nome chamado para o céu. Nós não temos essa lista. Nós não temos acesso a ela. Então nós não sabemos o que nos reserva. Precisamos colocar a nossa vida em ordem, precisamos perdoar, precisamos reatar com aqueles que talvez o nosso relacionamento está quebrado. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos. A terceira coisa que nós aprendemos é que em vez de nós depositarmos a nossa energia, a nossa esperança naquilo que é material e passageiro, empreenda o seu foco, empreenda nas coisas eternas. Nas coisas eternas. Foque nisso. Isso é a única coisa que vai perdurar a eternidade, o resto vai passar. O império que você tenta criar vai ficar aqui. O império que você tenta criar pode ser derrubado com o sopro de um vírus que nós não enxergamos. Então foque nas coisas espirituais e eternas. Isso não significa que nós vamos parar tudo que nós estamos fazendo, que nós não vamos querer conquistar, que nós não vamos trabalhar, estudar, nos esforçar para conquistar algo. Não. Estou dizendo que nós precisamos entender que o principal, o primordial são as coisas eternas. Quando eu coloco as coisas desse mundo no lugar do primeiro lugar, eu estou agindo errado. Então não faça isso em nome de Jesus. Coloque o que é o principal no seu devido lugar. E o principal é o reino de Deus e a justiça dele. Então, se você focar nos problemas e não em Deus, se você continuar marchando no mesmo lugar em relação aos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, se você focar a sua energia apenas nas coisas desse mundo, o único resultado que você terá será a ansiedade. E sabe o que vai acontecer? Os únicos resultados que a ansiedade vão trazer sobre você, sufocamento existencial, o seu prazer, a sua paz, a sua alegria vão ser minadas. Sabe o que vai acontecer também? As suas forças serão exauridas. A ansiedade vai minar a sua energia. E vai minar a sua energia antes do problema chegar. Antes que o problema chegue, você já estará exaurido. E quando o problema em si chegar, você vai estar fragilizado. Sabe o que vai acontecer também? Se você focar nessas coisas, deixar a ansiedade tomar conta do seu coração, uma incredulidade gigantesca se instalará em você. Irmãos, a ansiedade, ela mina a nossa capacidade de crer que Deus está no controle.
a ansiedade, ela eleva exponencialmente os nossos problemas. Ela eleva isso numa projeção muito maior do que o problema de fato é. Então não deixe a ansiedade tomar conta de você. Siga os caminhos, os preceitos bíblicos. E nesse verso 6, nós vemos uma ordem. Temos também uma ordem. Primeiro nós temos, temos essa ordem: não andem ansiosos. Essa é a ordem do verso 6. Mas Deus aqui, Ele não apenas dá uma ordem, Ele também aponta uma solução para deixarmos a ansiedade. Ele não apenas diz, não andem ansiosos, mas Ele dá o remédio contra a ansiedade. Então, se a ansiedade é representada aqui como uma doença, o remédio está no texto, e o remédio é a oração. A Bíblia não está indicando livros de autoajuda para tratar a ansiedade. A Bíblia também não está dizendo que nós devemos bater no peito de forma arrogante, declarando palavras de ordem, como eu posso, eu vou vencer. O que Deus está recomendando por meio da sua palavra é que caiamos de joelhos diante dele. De joelhos. Não é bater no peito e dizer eu consigo, eu vou fazer e vou acontecer, não. A Bíblia nos recomenda cair de joelhos, a lançar sobre Cristo a nossa ansiedade. Amados, onde há oração e rendição a Deus, não sobra espaço para a ansiedade. O remédio à ansiedade é a oração. E como esse remédio é administrado, né? Como é que a gente deve fazer? Como é que eu devo tomar esse remédio? O texto diz: sejam todas as vossas solicitações ou petições declaradas na presença de Deus por meio da oração, súplica e ação de graça. Nós temos aqui, irmãos, 3 elementos. O primeiro elemento é a oração, o segundo é a súplica e o terceiro é a ação de graça. A palavra oração, irmãos, aqui no termo grego, indica reverência, devoção e adoração. Quando a ansiedade tenta se levantar, a primeira coisa a fazer é ficar sozinho com Deus e adorar a Deus. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. Essa atitude leva-nos a agir como quem entende que Deus é grande o suficiente para resolver os nossos problemas. Quando nós fazemos assim, nós estamos dizendo com as nossas atitudes que Ele é grande, poderoso, é o eterno, Ele vai resolver. Então eu o adoro, eu busco a sua presença. E quando nós fazemos isso, nós tiramos o foco de nós mesmos, dos nossos problemas, e colocamos todo o nosso foco em Deus. A questão aqui não é o pedir e receber. A questão aqui é a comunhão com Deus. É o descansar nos braços do Senhor, é o ser nutrido pela presença doce, sublime de Deus por meio do seu Espírito. Essa reverência, essa devoção, essa adoração nos leva à súplica. Essa súplica é apresentar a Ele as nossas necessidades. Primeiro o adoramos, caímos de joelhos, oramos, buscamos a sua face, nos rendemos a Ele e depois nós apresentamos diante dele as nossas necessidades. Então suplicar aqui é contar a Ele aquilo que nós necessitamos, é esvaziar o nosso peito de todo peso, de toda ansiedade e colocar tudo aos pés dele. Amados, quantas vezes nós fazemos errado? Em vez de nós contarmos para Deus, nós reclamamos aos que estão ao nosso redor. A gente fica reclamando, né? Em vez de cairmos de joelhos, nós vamos falando para as pessoas.
E muitas vezes, dependendo a quem nós reclamamos, a nossa situação piora. Então comece a colocar as suas súplicas no lugar certo. Jesus nos disse, o próprio Cristo disse, pedi e dá-se-vos-á. Conte a Ele, peça a Ele, ore mais. Os dias são propícios para orarmos, os dias são perfeitos para entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e clamar ao nosso Pai Celestial. Então conte a Ele, peça a Ele. Essa súplica agora ela nos leva a um terceiro elemento, ações de graças é agradecer a Deus quando oramos. Nós precisamos, irmãos, exercer a nossa gratidão. Agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer. Nós precisamos aprender a trazer à memória as bênçãos, aquilo que nós já recebemos, lembrar das bênçãos derramadas. A nossa tendência, muitas vezes, diante dos problemas, é nos esquecer dos vendavais que nós já enfrentamos e com a ajuda de Deus passamos por eles e vencemos. A nossa tendência é pessimistas, a nossa tendência é só focar nas lutas, lembrar das lutas e nos esquecemos das tantas bênçãos que Deus já derramou sobre você. Quantas bênçãos Ele já derramou sobre a sua vida, quantos livros. Um exemplo maravilhoso, está preso, ele foi açoitado, e ele foi açoitado e preso porque ele plantou uma igreja ali, exatamente em Filipos, na cidade ao qual nós lemos o texto. Enquanto ele estava preso ali, a Bíblia vai nos dizer que ele louvava Deus com ações de graça em meio àquela prisão. Nós temos um outro exemplo conhecido, Daniel. Daniel, mesmo preso, mesmo condenado a ser lançado naquela cova, em vez dele ficar ansioso, a Bíblia vai nos mostrar que ele orou a Deus, que ele suplicou, ele agradeceu. E sendo lançado ali naquele lugar que lhe traria sofrimento, dor e a morte, e de uma maneira cruel e terrível, ele foi capaz de dormir em perfeita paz, tranquilidade, naquela noite gelada, naquele buraco, e ele dormiu ali aquecido em meio àqueles leões. Então é possível passarmos por essas lutas quando nós caímos de joelho, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós adoramos a Ele, rendendo-nos a Ele, quando nós apresentamos a Ele as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas fraquezas. Quando nós somos gratos a Ele, trazendo à memória aquilo que Ele já fez, crendo naquilo que Ele vai fazer. E o verso 7 agora nos leva a algo maravilhoso também. O verso 7 vem nos mostrar o resultado de deixar toda a ansiedade. O texto diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amados, pela oração, agora a paz de Deus ocupa o lugar da ansiedade. Pela oração, o medo que a ansiedade traz vai embora e a paz toma o lugar do medo. A oração, irmãos, tem o poder de aquietar o nosso coração e mudar o mundo ao nosso redor. Por meio da oração, nós nos achegamos ao céu. E por meio da oração, o céu desce a nós. Enquanto a ansiedade nos derruba, mina, suga, tira as nossas forças, a paz de Deus guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, nos dá ânimo, nos dá força para prosseguir.
O coração que antes estava cheio de ansiedade, agora está cheio de paz. E o verso diz que essa paz não é qualquer paz. Nós não estamos falando de qualquer paz. A Bíblia não está indicando qualquer paz por aí, não. É a paz de Deus. Não é a paz humana que o mundo prega. Não é a ausência de problemas, como o mundo prega sobre a paz. Não é a paz produzida pelas circunstâncias, é a paz apesar das circunstâncias. Não é um pensamento positivo que a pessoa fica repetindo igual o mantra, né? Vai dar certo, vai ficar bem, vai dar. Não é isso. Não é pensamento positivo, não é ausência de conflito. É o entendimento de que Deus está no controle, de que Ele governa. E o verso 7 nos mostra que essa é transcendente, que ultrapassa o humano. Quando a palavra começa a dizer, esse povo é tudo louco. O caos está instalado e estão falando de paz. Exatamente isso que a Bíblia diz, que ela ultrapassa o entendimento humano. Ela transcende a compreensão humana. Mesmo sob tempestade exterior, nós podemos gozar de calmaria interior. Podemos ficar em paz. E essa paz que Deus nos dá, ela coexiste com a dor. Ela coexiste com as lágrimas, com o luto. Essa paz estava no coração dos mártires que viveram e morreram por sua fé. Diante do perigo iminente, essa paz tomou o coração daqueles que pereceram por conta do nome de Jesus. Essa paz. E nós temos aqui o termo, aqui no verso 7, o termo guardará. E esse termo é interessante nós entendermos esse. O termo guardará aqui, ele traz a ideia de um sentinela, ele traz a ideia de um soldado em cima da torre de vigia protegendo a cidade. Então essa paz, ela nos protege. Essa paz, ela guarda o nosso coração, ela guarda os nossos pensamentos, ela guarda as nossas... Os que estão em Cristo conseguem se desvencilhar de toda a ansiedade. Os que estão em Cristo buscam e adoram a Deus, suplicando a Ele, abrindo seus corações em oração, dando ações de graças a Ele, lembrando dos livramentos, lembrando da boa mão do Senhor que muitas vezes os livrou. E são cheios pelo próprio Deus especial. Os que estão de fora não conseguem entender. Então eu digo para você nessa noite, não se abata. Se você ainda não conhece a Jesus, se você não é profundo com Ele, se você não conhece o Jesus das Escrituras, esse Deus que nos dá paz em meio à guerra, abra o seu coração na presença dEle. Deixe Deus fazer parte da sua vida. Se você conhece essa Escritura, viva a Escritura. Se você é preocupado, os dias são maus, mas nós temos uma segurança, nós temos uma paz, nós podemos alcançá-la. E o remédio contra a ansiedade é buscarmos a presença de Deus, é descansarmos nele, é colocarmos toda a nossa existência na rocha que é Jesus. Tome essa palavra para você nessa noite. Que isso possa nortear os seus dias, que isso possa trazer paz e tranquilidade nos dias turbulentos que nós estamos passando. Busque ao Senhor, busque a Jesus, Jesus das Escrituras. Busque esse Cristo que as Escrituras apresentam, falam dele. Busque isso. Talvez o momento agora é um momento preparado para você colocar a sua vida no rumo certo, na direção certa. Colocar a sua vida em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele possa resplandecer o rosto dele sobre você e te dar paz. Vamos orar juntos?
Feche seus olhos aí. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Louvamos a Ti porque ela é poderosa e ela nos ensina como nós devemos passar os dias, como nós devemos viver esses dias difíceis. E a Tua palavra nos diz que em Ti nós podemos ter paz, que nós devemos deixar toda a nossa ansiedade, buscando a Tua presença, orando ao Senhor, suplicando ao Senhor e sendo gratos, agradecendo pelas bênçãos. E a Tua palavra diz que nós seremos tomados pelo mundo não dá nos dar. E que essa paz vai tomar o nosso coração, que essa paz vai nos ajudar a passar pelo momento difícil. E essa paz não significa ausência de dificuldades. Que me ouve nessa hora, que essas vidas possam entender o propósito pelo qual foram feitas pelo Senhor e possam Te adorar, Te buscar, possam colocar em ordem as suas vidas, possam colocar em ordem os seus relacionamentos, possam colocar em ordem aquilo que tem sido o primordial, o mais importante. Em nome de Jesus, Senhor, ministre esses corações, que Deus possa abençoar e guardar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Continuamos aqui em Iporã, sem as nossas reuniões regulares, mas nós estaremos suprindo esses momentos por meio aqui das lives, por meio de gravações enviadas aí via WhatsApp, e que Deus nos fortaleça, nos guarde, e estamos aqui à disposição dos irmãos para aquilo que for necessário. Aqueles que estão assistindo aí, como é bom vocês, apesar da distância, né? Mas Deus está promovendo a nós esse momento de aproximação. Então que Deus abençoe você, um abraço, fica na paz, que Deus te abençoe. Tchau.